O que são combustíveis? Combustível é qualquer corpo cuja combinação química com outro seja exotérmica. Em geral, é qualquer substância que reage com o oxigênio produzindo calor, chamas e gases. O petróleo é um combustível fóssil que corresponde a uma substância oleosa cuja densidade é inferior à da água e é inflamável. É considerado um dos principais recursos naturais utilizados como fonte de energia da atualidade. Pesquisadores afirmam que o petróleo já era utilizado por povos antigos da Mesopotâmia, Egito, Pérsia e China para fins de pavimentação, iluminação, lubrificantes, dentre outros. Entretanto, apenas em 1859, na Pensilvânia, o primeiro poço foi perfurado pelo coronel Edwin Drake. A descoberta do primeiro poço de petróleo ocorreu nos Estados Unidos, enquanto que no Brasil foi descoberto na Bahia em 1939. Muitas teorias giram em torno da sua origem. Contudo, a mais aceita diz que o petróleo é oriundo da sedimentação da matéria orgânica, animal e vegetal, que foi soterrada na orla marítima há milhões de anos. A formação do petróleo ocorre pela pressão da água, onde os fitoplânctons se transformam em petróleo num processo demorado e em condições especiais. É importante destacar que, segundo estudos, uma jazida de petróleo pode levar entre 10 e 400 milhões de anos para se constituir. Por isso, não se conseguiria produzir novas jazidas, o que caracteriza o petróleo como uma fonte não renovável. O gás natural é composto por uma mistura de hidrocarbonetos leves, que, submetido à temperatura ambiente e pressão atmosférica, permanece no estado gasoso. É uma fonte energética encontrada na natureza em duas formas distintas. Ele pode ser obtido em jazidas e através da queima de biomassa, que nesse caso é o bagaço da cana-de-açúcar. São encontrados 3 tipos de carvão na natureza. São eles o mineral ou natural, o vegetal, o animal e o negro de fumo, mais conhecido como fuligem. As vantagens dos combustíveis são: possuem elevada eficiência energética quando comparadas a outros tipos de energia, produzindo quantidades significativas por unidade de peso. Seus reservatórios geralmente apresentam facilidade de localização, extração e processamento, e também possuem o melhor custo-benefício do que as fontes de energia alternativas. Já as desvantagens dos combustíveis são: quanto mais reduzida a disponibilidade desses combustíveis devido ao intenso uso de seus reservatórios, mais elevados ficam seus preços no mercado. Estão relacionados a diversos problemas ambientais, como a emissão de gases poluentes à atmosfera, contribuindo, por exemplo, para o aumento do efeito estufa. Erros de armazenamento e extração, por exemplo, do gás natural e petróleo podem causar inúmeros e graves problemas, tanto ao ambiente quanto à saúde. O que fazer em caso de incêndio? Primeiramente, não fique de bobeira. Se o incêndio começar, saia o quanto antes. Muita gente fica presa ou até mesmo morre, porque não acredita que um simples foco pode se alastrar com tanta rapidez. Número 2. Um toque de precaução. Durante a fuga, antes de abrir qualquer porta, verifique a temperatura. Se estiver quente, não abra de jeito nenhum. Se estiver fria, abra bem devagar, mantendo o seu corpo o mais afastado possível da porta. Terceiro, onde há fumaça. Caso fique preso em um local com muita fumaça, respire pelo nariz com fungadas rápidas. Se puder, molhe um pedaço de pano, mais ou menos como uma camisa, e use-o como máscara. Além disso, fique abaixado e rasteje até uma saída, pois o ar é mais limpo junto ao chão. Quarto passo, sem saída. Se não der para sair, fique atrás de uma porta. Ela pode servir como couraça. Você também pode procurar um local próximo de uma janela, onde o socorro irá chegar. Também pode tentar abrir essa janela pela parte de cima, para que o calor e a fumaça saiam. 5. Em busca de sinais. Prédios comerciais são obrigados a sinalizar saídas de emergência. Procure pelas lâmpadas de emergência. Abaixo pode haver uma porta corta-fogo. Edifício tem várias opções de salvamentos: hidrantes, chuveiros automáticos, extintores. Então nunca se desespere e jamais pule uma janela. 6. Siga o mestre. Prédios residenciais e comerciais precisam ter uma brigada de incêndio, que nada mais é que um grupo de moradores ou de funcionários treinados para isso. Vários edifícios também contratam bombeiros civis, que fazem um trabalho semelhante ao do bombeiro militar. Siga a orientação dessas pessoas. 7º e último passo, e nem por isso menos importante: saiba como usar o extintor. Para isso, segue o vídeo a seguir. A última semana ficou marcada assim: muitas chamas, carros, ônibus e empresas incendiadas. Nesses momentos, todo cuidado é pouco. Até que o corpo de bombeiros chegue, é necessária atenção
redobrada. Mas muitas vezes, quando o fogo ainda não se caracteriza incêndio, ou seja, ainda esteja no início, há como conter as chamas para que não se alastrem. Uma das formas é utilizar do extintor de incêndio, que por lei é obrigatório em veículo e empresas, mas muita gente não sabe como usá-lo. Estamos aqui no 7º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Itajaí e quem vai explicar para a gente como é que funciona em caso de urgência, como se utiliza o extintor de incêndio, é o Soldado Jones. Soldado Jones, explica para a gente, em caso de incêndio, como proceder, como fazer com o caso do extintor de incêndio. Enquanto está um princípio de incêndio, nós podemos diferenciar o quê? Pega-se o extintor, né? Primeiramente, todavia, nós temos que cuidar com a manutenção dele, certo? Ver se os bicos não estão tampados, se a mangueira realmente está bem travada. Nesse caso aqui vocês podem ver que ela está um tanto quanto solta, né? Se a mangueira não está rachada, se o manômetro indica de uma forma ou de outra, se ele está no verde, que o verde significa o quê? Que ele está em boas condições de uso. Se ele estiver para a parte vermelha, né, desse lado de cá, ele está indicando que ele precisa de uma recarga, ele está sem pressão. E se ele for muito para o lado branco, ou muitas vezes tem fabricantes que apontam o lado amarelo, ele está dizendo que está com muita pressão. Isso é um grande perigo porque a gente tem uma bomba relógio na mão. Pode ser que na hora do acionamento ou ele trave de vez ou ele venha estourar toda essa parte de gatilhos. É muito simples o fator de usar ele num princípio de incêndio. Até temos um manual de instrução aqui, mas acho que na hora do incêndio, na hora do apavoro, ninguém vai ler. Então o que nós temos que fazer? Primeiramente, romper o primeiro lacre, que a gente chama o lacre que vem já do fabricante ou da manutenção. Posterior a isso, quando eu rompi, certo? Rompi o primeiro lacre, ele já está pronto para uso, eu só vou tirar esse lacre, esse pino de sustentação, pino de segurança que nós chamamos, e pronto. Ele está pronto para o uso, é só apertar e direcionar esse bico aqui, para a base do fogo, espalhando o pó por cima. Não só direcionar, ficar duro na hora ali. É fazer uma névoa em cima para nós tentarmos tirar o oxigênio que está alimentando esse fogo. Poderia nos fazer uma demonstração aqui? Positivo. Então o que nós vamos fazer? Esse aqui já está deslacrado, certo? Nós vamos retirar. Eu sempre, antes de chegar ao fogo, eu faço um teste para ver se por um acaso esse extintor está bem. Porque não adianta eu correr até o fogo, fazer todo esse processo e chegar lá no momento e infelizmente o meu extintor não está em condições. Então o que eu faço? Eu faço rapidamente um aperto rápido, vejo que ele está em condições, chego próximo ao fogo, ou seja, a base do fogo mais ou menos de 1 metro, 1,5 metros, para a gente também não se queimar. E sempre quando a gente for utilizar, procure estender o braço e colocar a sua face na direção, de trás aqui, da onde vai sair esse jato. Porque muitas vezes o fogo ele vai passar por cima de você e aqui você vai ter uma proteção para não queimar o rosto. Então eu vou direcionar sempre meio agachado, sempre não muito reto em cima do fogo, e a base do fogo eu vou apertar e vou fazer várias apertões no gatilho para que a gente extinga o fogo. E caso esse produto químico venha a vir ao seu rosto, tem alguma indicação? Indicação é dependendo do produto, né? Digamos, se for isso aqui, é sempre com água corrente, fazer uma lavagem rápida, E se começar com irritação, algum pigarro, que esse produto pó químico às vezes até mesmo ele vem a atingir o trato respiratório, isso é normal. Então é a pessoa manter a calma, respirar fundo, se começar a sentir falta de ar ou algo, é chamar um socorro, uma emergência, para que a gente possa levar pronto-socorro e ver mais se ela não tem alergia a isso ou outra coisa mais. Tem alguma restrição de uso, local fechado, aberto? Não, as empresas elas usam praticamente só o pó químico e o CO2, que é o gás carbônico, Não existe hoje um local, hoje eu não posso dentro do escritório jogar o pó químico. Infelizmente tem empresas que às vezes não tem o CO2, vai ter que usar o pó químico. Se não tem o pó químico, vai usar o CO2. Isso no caso de líquidos inflamáveis ou se não de materiais elétricos energizados. O comandante ainda nos mostra que empresas de grande porte e edifícios devem ter por segurança um sistema hidráulico como esse. Além disso, é importante lembrar que o extintor deve ficar em um lugar de fácil acesso e fora do recinto principal. Tipos de extintor: água pressurizada,
Este extintor é indicado para incêndios em materiais sólidos, como madeira ou papel, que queimam na superfície e no interior. A água extingue o fogo por esfriamento e abafamento. Pó químico seco. São usados em líquidos inflamáveis, como a gasolina, que queimam só na superfície, ou também em materiais sólidos e equipamentos com energia elétrica. É também o mais moderno do mercado, indicado para todas as classes de incêndio A, B ou C, exceto em produtos químicos. É um modelo presente nos carros fabricados a partir de 2010. Gás carbônico, CO2, para apagar fogo em equipamentos energizados. Também pode ser usado em fogo de classes A e B, mas sem grande eficácia, pois o gás se dispersa rapidamente. Pó químico. São utilizados em químicos inflamáveis, como alumínio em pó e magnésio. Nesses casos, água ou CO2 causariam reações violentas nas chamas. A gasolina é um combustível de origem fóssil, ou seja, não renovável, e que é obtida através do processo de refino ou craqueamento do petróleo, e pode possuir sua composição variável de acordo com o uso final, origem do petróleo e tipos de processos de refino. Existem dois tipos de aplicações comuns para a gasolina, que são o uso como combustível de aviação ou automotiva. As gasolinas são compostas por hidrocarbonetos de séries parafínicas, olefínicas, naftênicas e aromáticas, e suas porcentagens e composições específicas dependem do processo de refino do petróleo de origem. Vantagens do álcool na gasolina. Aumenta o índice de octanagem da gasolina. Conforme explicado no texto, índice de octanagem da gasolina, esse índice é a medida de resistência à compressão sofrida pela gasolina no motor de explosão interna do automóvel. Quanto maior a resistência, melhor, porque a gasolina entrará em combustão no momento correto, e não antes, enquanto ainda é comprimida. O poder calorífico do álcool é menor que o da gasolina. Enquanto a gasolina isenta de álcool produz 46.900 J/G, o etanol combustível produz 27.200 J/G. Assim, o álcool é mais fácil de evaporar e funciona como antidetonante, aumentando o índice de octanagem da gasolina. Diminui a emissão de monóxido de carbono para a atmosfera. A queima incompleta da gasolina produz monóxido de carbono, um gás estufa que aumenta o problema. O detector de fraude no abastecimento de combustível, como o próprio nome diz, é um sistema eletrônico que consegue detectar a quantidade de combustível abastecida, a quantidade efetivamente abastecida. Todo mundo sabe que, infelizmente, as fraudes do abastecimento de combustível ainda existem. A novidade está na fraude do desvio do combustível. O frentista vai abastecer e, ao invés de parte daquele combustível ir para o tanque do usuário, ela volta para o posto. O detector consiste em um sistema eletrônico que, através de um sensor já instalado no veículo, calcula a quantidade abastecida. Esse cálculo é feito por um microcontrolador, que informa um aparelho celular ou um tablet por meio de Bluetooth, e o motorista consegue acessar os dados da quantidade abastecida por meio de um aplicativo instalado nesse celular ou tablet. O nosso projeto ele pode ser instalado em qualquer aparelho celular, tanto Android quanto iOS. Se o motorista tiver sem o celular, é possível a visualização através de um display instalado no painel do veículo. Além da informação do abastecimento, o usuário tem acesso ao histórico de abastecimento, Então, num período de um ano, por exemplo, ele pode saber quanto que ele abasteceu. O protótipo do detector ele funciona com uma bomba injetora e um galão graduado litro a litro. Através da bomba, a gente consegue inserir o combustível no tanque e verificar no display quantos litros foram inseridos no carro. A margem de erro do detector varia de carro para carro. Depende muito do tanque de combustível, mas em média é de 1 litro, para mais ou para menos. A inovação no projeto está na detecção que é feita pela boia do carro, que já existe em todos os veículos. Uma outra forma de fazer isso seria colocar um sensor na entrada do combustível, mas isso seria inviável pelo valor que custa esse sensor. Hoje em dia, como usuário, não tem como eu garantir que os 20 litros abastecidos estão realmente dentro do meu veículo.
Já com esse equipamento, eu consigo verificar se a quantidade que saiu da bomba realmente entrou no meu carro.